Olá, pessoal! Como estão vocês? Espero que tudo bem. Vamos fazer aqui, então, já que nosso tema aí da vez, né, é relacionamentos, vamos falar sobre como que a gente pode fazer um Ho'oponopono junto com a EFT para limpar, de uma maneira geral, o medo. Qualquer medo? Não, eu vou falar especificamente do medo de amar, do medo de se relacionar, do medo de estar com o outro. Cada pessoa vai ter a sua dificuldade movida por seu inconsciente, né, pelos seus padrões familiares, as escolhas que vocês farão, como eu já falei em alguns outros vídeos, vai depender da sua estrutura, né, familiar, do seu padrão familiar, das suas crenças que te orientam na vida, ok? Mas, então, por isso que é muito individual isso, né, a forma como cada um se relaciona com o outro. Mas, de uma maneira geral, tem algo que é um pouco, né, universal. O outro é muito desafiante, porque eu sei internamente, o meu ser sabe que esse outro, de uma forma ou de outra, ele vai espelhar algo que é meu, que me pertence. Então, muitas vezes eu posso inclusive evitar de me relacionar para não ter que lidar com as minhas próprias questões. Né? Então, se eu tô sozinha, se eu não me relaciono com ninguém, eu não tenho ninguém para projetar as minhas dúvidas, as minhas incertezas, meu inconsciente, aquilo que está lá armazenado. E aí eu também não preciso olhar para isso, né? Então, também essa é uma questão para quem também não quer se relacionar com ninguém, né? Conseguir pensar isso daí, será que é que está me impedindo, o que eu estou evitando ao também não me relacionar com o outro. Bom, então eu vou fazer de uma maneira geral, que eu acho que é um exercício que FT quanto mais a gente faz, mais a gente fica natural fazer, né? Uma coisa importante e que eu noto, as pessoas têm um pouco de resistência com a FT, porque a FT ela é utilizada para a gente botar a sujeira para fora. E o que acontece muitas vezes é que nós não queremos olhar para a sujeira que está em nós, né? A gente nega aquilo que é negativo na gente, porque inclusive não é culturalmente aceito, as pessoas têm que ser boas, elas não podem ser invejosas, elas não podem ser ciumentas, e isso tudo que a sociedade taxa como uma pessoa boa faz com que aquilo que nós temos em nós seja jogado para debaixo do tapete. Só que aquilo some? Não, aquilo tá lá. E isso vai emergir em algum momento da minha vida, nas minhas relações, e quanto menos eu espero, e muitas vezes de forma tsunâmica, né? A coisa vem como um turbilhão, que é muitas vezes aquela coisa que, nossa, quando eu vi eu já fiz, né? Quando a gente age por impulso, e aí acaba agindo sem, né, por impulso, sem pensar, obviamente, a gente está agindo muito a partir do inconsciente disso tudo que a gente fica negando em nós e jogando para debaixo do tapete. Então, a minha ideia aqui é fazer um exercício que vocês vão ter, que vocês vão usar para poder limpar essa questão nos relacionamentos, né? Mas que também, à medida que vocês forem praticando, vocês vão perceber que a fórmula, né? A forma, ela é sempre a mesma. Mas como que isso vai crescer, né? O que eu vou tirar dessa forma, isso pode mudar. E é isso que vocês têm que conseguir fazer por si só, né? Mas para isso precisa praticar. E aí, precisa sim olhar para aquilo que eu não quero olhar, para aquilo que eu não quero falar, senão não limpa, né? Então, não é fácil mesmo, é bem difícil encarar os nossos fantasmas, os nossos demônios, mas se a gente não encará-los, eles vão continuar nos assombrando. Então, precisamos sim olhar para eles, ok? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer um FT para o medo de amar, de se relacionar de uma forma geral, ok? E no final eu vou entrar com o Ho'oponopono.
Aí é aquilo que eu digo. Você se identifica com o Ho'oponopono? Então, assista o EFT, descarte e vá para o Ho'oponopono. Você se identifica só com o EFT? Então, faça EFT e não faça o Ho'oponopono. Como eu já falei, o EFT e o Ho'oponopono, elas funcionam muito bem separadamente, mas também funcionam maravilhosamente bem junto. Mas você que vai escolher o que é o melhor para você. E o que você escolher está ok, está certo e está tudo bem. Beleza? Então vamos lá. Uma coisa importante, sempre antes de a gente começar um exercício desse, que a gente vai fazer uma limpeza, é a gente se conectar, né? Não adianta nada eu sair falando tudo mecanicamente, não me conectar com aquilo que eu tô sentindo, com os meus anseios, as minhas angústias. Por isso que às vezes é difícil mesmo, porque a gente tem que se conectar com um sentimento muitas vezes que a gente tá negando que existe. Mas vamos lá, né? Ninguém disse que ia ser fácil. Então a gente respira profundamente, né? Pra gente conseguir centrar. A gente, muitas vezes, só de pensar no assunto, a gente já pode sentir algum incômodo, né? No corpo, alguma parte do corpo. A gente pode sentir uma dor física. É legal, antes do exercício de EFT, eu não sei se eu já falei isso, se vocês já viram algum vídeo sobre isso, a gente dá uma nota para quanto como que a gente está se sentindo naquele momento em relação à situação que a gente vai limpar, né? Então, por exemplo, eu vou limpar os medos nos relacionamentos, né? Quando eu penso nisso, como que eu me sinto? Eu me sinto frustrada, eu me sinto com medo, ou eu me sinto culpada, enfim, você vai pensar no seu sentimento e vai ver o que gera de incômodo. Olha, isso aqui tá, sei lá, de 0 a 10. Tá 8. Então, ou seja, tá incomodando consideravelmente. Ah, não, eu penso nisso, então tá 1. Então, talvez não é essa a questão que você precisa limpar. Você precisa ir naquele ponto que dói, que machuca, tá? A gente tem que cutucar a ferida. Então, entre pra dentro de você e comece a fazer passa aquele filme, né? De relacionamentos na sua cabeça, quais foram as pessoas que você já se relacionou, o que mais te incomodou. Conecta com aquele sentimento e aí sim se dá uma nota para ver o quanto que aquilo te perturba. E aí vamos supor que seja 8. Então nós vamos fazer no FT algumas rodadas para tentar baixar essa nota, né? Tem que chegar a 0? Não, mas o ideal seria que você sair de uma sessão completa, né? Com no mínimo uns 3 ali, uns 2, 3, 4 até tolerável. Mais do que isso, a gente pode continuar tentando limpar, ok? Isso é para vocês entenderem a dinâmica da FT. Mas vocês vão sentindo isso a partir do momento que vocês forem treinando e fazendo, tá bom? Vocês vão sentindo quando vocês têm que parar e quando vocês têm que continuar. Não tem uma forma, assim, não tem. Então, tudo é de experienciar, tá legal? Então, vamos lá. Então, se conecta com aquilo que te incomoda, com o sentimento, com a sensação, e que você sente o que é que mais te incomoda, né, no relacionamento com o outro, nas relações que você já teve, que mais te incomodou. E aí, vamos lá. Você vai começar lá pelo pontinho karatê. Eu vou ser bem genérica, né, porque cada um, enfim, vai ter a sua questão. Mas você pode, se conectando com esse sentimento, quando eu falar, por exemplo, medo de amar, você pode falar o que é o sentimento específico que você está querendo limpar em relação a relacionamentos, ok? Mas se você quiser só me acompanhar, isso já vai te dar um efeito, porque eu vou falar de forma genérica, então é como se servisse para todo mundo. Mas precisamos sempre nos aprofundar, senão é a dor de cabeça. Eu tomo um remédio, vai melhorar, mas se eu não entender a causa, ela vai voltar e voltar e voltar, tá bom? Então vamos. Mesmo que eu sinta todo esse medo de me entregar nos meus relacionamentos, medo de conhecer uma pessoa nova, a ansiedade que dá se o outro vai gostar de mim, se o outro vai corresponder às minhas expectativas, todo esse medo de me entregar, medo de confiar e me decepcionar, medo de ser traída, todo esse medo. Mesmo assim, eu me amo, eu me aceito profunda e completamente. Então, mesmo que eu sinta todo esse medo de me relacionar,
todo esse medo de me entregar, de confiar no outro, de permitir que alguém entre na minha vida, ou de ficar sozinha e não ter mais ninguém mais gostar de mim, medo de ficar sozinha. Mesmo com todo esse medo, eu me amo e eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta todo esse medo, medo de amar, medo de me entregar, medo de ser traída, medo de ficar sozinha, mesmo com todo esse medo, eu me amo e eu me aceito profunda e completamente. Todo esse medo, eu sinto esse medo de me entregar. Eu sinto tanto medo nas minhas relações. Eu não sei por que eu não consigo me entregar para o outro. Ou quando alguém aparece na minha vida, eu sinto medo que essa pessoa possa me trair, medo que ela vá embora e eu fique sozinha, medo que eu ame muito e ela não me ame o suficiente. Eu tenho tanto medo, todo esse medo de nunca conseguir alguém, esse medo de que se as pessoas me conhecerem como eu sou, elas não vão gostar de mim. Então eu preciso me moldar ao que o outro quer que eu seja, para que eu seja amada. Todo esse medo de não ser aceita pelo outro, medo que o outro não goste de mim, medo de não ser amada, medo de nunca conseguir um amor verdadeiro, medo, será que eu vou encontrar aquela pessoa que vai ficar do meu lado pro resto da vida? Será que eu vou conseguir vencer todos esses padrões, todas essas crenças que me limitam e enfim ter alguém do meu lado que possa compartilhar dessa existência comigo, talvez construir uma família, ou fazer viagens comigo, ou construir uma vida juntos? Eu sinto e eu tenho muito medo. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se eu vou conseguir que o outro me ame. Eu não sei se eu vou conseguir amar alguém. Eu sei que eu sinto muito medo. Eu sinto medo de ser rejeitada, medo de ser abandonada, medo de ficar sozinha, não ter ninguém, medo de envelhecer sozinha, medo de não ter filhos, medo de ser sozinha no mundo, de não ter ninguém. Eu tenho muito medo. Todo esse medo que eu sinto. Todo esse medo que eu sinto. À medida que você for sentindo isso tudo, vá sentindo se vem alguma manifestação física no seu corpo. Vai continuando, batendo nos pontinhos. E se vier alguma manifestação física, como um nó na garganta, dor de cabeça, aperto na barriga, aperto no peito, isso tudo é sinal de que as coisas estão se mexendo dentro de você. Traga o sintoma físico para a limpeza. Você pode fazer como todo esse nó na garganta, essa dor que eu estou sentindo agora na cabeça. E aí seja bem específico em relação à dor que você está sentindo. Essa dor na barriga como uma pontada, ou essa dor de cabeça que vai do lado direito irradiando para o centro. E aí você traz essa dor também. Se não vier nenhum sintoma físico, continue focando no seu sentimento, ok? E aí, dá uma respirada profunda. E aí sinta como que você se sente em relação àquele sentimento que você pensou lá no começo. Então, se você estava com uma nota 8, por exemplo, como que está agora? Você sentiu que abaixou? Então, antes você sentiu 8, já é 7, 6, já deu uma diminuída? Já é algo positivo. Aumentou, é sinal de que talvez você mexeu com algo que é muito para você. Você pode continuar tentando abaixar essa tensão, mas sem talvez entrar muito na questão. Quando a questão nos toma de uma forma que a emoção piora, pode ser que a gente não está pronto ou pronta para olhar para aquilo. E aí respeita o seu ser, mas para voltando a se sentir bem. E aí depois, em outro momento, você continua ou talvez até procure a ajuda de um profissional para te acompanhar
nesse processo. Nós não temos que resolver tudo sozinhos, ok? E aí, você sentiu que está no 6, no 7. Dá para fazer mais uma rodada. Então, vamos lá, vamos continuar. Aí você pode vir aqui de novo, de repente você sentiu que não é só medo, que você também tem insegurança, ou uma ansiedade, né? O medo de... Enfim, vieram algumas outras coisas que você quer colocar. Então, você continua aqui no pontinho karatê, insere aquilo que você identificou. Se veio uma relação sua que você sente que ali está muito agarrado, traga a relação. Como que eu faço isso? Conta uma história dessa relação. Fique de frente para você mesma, né? E como se você fosse desabafar sobre isso com alguém. O que você diria? Nossa, quando eu relacionei com aquela pessoa, isso eu vivi isso, e ela me fez aquilo, e vai soltando, e vai fazendo FT, porque aí você vai liberando a emoção que ficou presa lá naquela relação. Então, é muito importante numa sessão como essa, você ficar atento aos sinais que a sua mente te dá, que seu corpo te dá, porque o nosso ser, ele quer que nós cresçamos, nos transformamos, por mais barreiras que existam, lá no fundo, o nosso ser que é o nosso crescimento. Então ele vai nos empurrar para aquilo que a gente precisa resolver, mesmo que seja muito difícil. E aí você pode tentar mexer com isso, trazer isso para a sessão e limpar sozinho, ou anota, reserva, porque você sabe que ali tem algo que você cutucou e que é importante você perceber, ok? Então, viu lá que diminui um pouco, mas que tem outras coisas que você quer, volta de novo no ponto karatê, inclui aquilo que você quer incluir. Então, vamos supor que, de repente, eu senti raiva. No meio do meu medo, me veio uma sensação de raiva, raiva dos meus pais, por exemplo. Sei lá por quê, me deu uma raiva, eu lembrei do meu pai, eu lembrei da minha mãe, me deu uma raiva. Então, não sei por que agora, nesse momento, eu tô com uma raiva. E toda essa raiva que eu tô sentindo dos meus pais me traz agora, me veio agora, e eu quero limpar isso. E mesmo com toda essa raiva, eu me amo e eu me aceito, profunda e completamente. E aí vamos para a sessão com a raiva. Então toda essa raiva que eu sinto do meu pai. Meu pai morreu quando eu tinha 4 anos. Por que ele fez isso? Por que eu fiquei sozinha? Por que eu tive que ficar sozinha? A minha mãe não deu conta. Ela não deu conta de me criar sozinha. E aí foi muito difícil para mim crescer sem um pai. Por quê? Acho que nem raiva do meu pai, porque afinal de contas, né, ele não tem culpa de ter morrido, mas por quê? Por quê? Raiva? Eu tô com raiva, raiva da vida, raiva de Deus, raiva de que por que eu que tenho que viver tudo isso? Por que eu que tenho que passar por todas essas relações complicadas que eu vivi até hoje? Por que eu não posso ter uma relação boa na minha vida? É tudo isso me tratando dessa forma. Nossa, eu tô com muita raiva. Raiva também porque minha mãe também não deu a atenção que eu precisava. Eu me senti muito abandonada, rejeitada. E eu acabei levando todos esses conflitos para minha relação. Ou aquela pessoa que fez aquilo comigo, como que ele pôde fazer isso? Estou com muita raiva, muita raiva. Toda essa raiva que eu estou sentindo, essa raiva que talvez me impulsione, me faça evitar entrar em contato com o outro. E aí talvez essa raiva tenha se transformado numa defesa. E essa defesa tenha afastado as pessoas de mim. Porque eu tenho tanta raiva da minha história, do que aconteceu comigo, que eu nem me permito mais me relacionar, eu já afasto as pessoas. E aí, de novo, vem o medo. Medo de não conseguir superar nada disso. Medo de ficar assim para sempre e nunca conseguir ter ninguém. Medo de sempre ficar sozinha, de medo de não conseguir superar nada disso. Medo de estar fazendo tudo isso aqui e ser em vão. Medo de que isso aqui seja uma bobagem, não adiante nada e eu continue sendo a mesma pessoa de sempre, sem nenhuma mudança na minha vida. Todo esse medo. Medo de não ter alguém no mundo. Medo de ninguém gostar de mim.
medo de nunca conquistar alguém na minha vida, de não conseguir formar nada, não conquistar nada, não ter uma família. Todo esse medo, essa sensação também de frustração, de raiva, todo esse sentimento agora que eu trago até aqui. Toda essa raiva, todo esse medo. E aí, respira de novo e sente de novo. Diminuiu a raiva, diminuiu o medo, mudou um pouco. E aí é importante que, se abaixou mais um pouco, você já pode fazer uma sessão, por exemplo, chegou em 5. Ou mesmo não mudou nada, mas você sente que ainda dá pra fazer, né? Porque tem uma hora que a gente, não quero mais. Então tudo bem, respeita. Mas é importante que você se sinta bem, pelo menos, né? E aí, pra você se sentir bem, traga agora, depois que você já colocou, eu fui bem tranquila, né? Você pode xingar, você pode brigar, você pode falar tudo de pior que você pensa a seu respeito, a respeito do outro, a respeito da sua vida, não, neste momento de limpeza, não tem problema falar. É importante que faça isso, para colocar para fora, para limpar, né? E aí, limpamos tudo, agora nós vamos entrar com o EFT para poder, de alguma forma, já começar a trazer uma leveza para isso tudo, ok? Então, vamos lá. Mesmo que eu sinta todo esse medo, toda essa raiva, toda essa frustração de estar sozinha ou de sempre ter relacionamentos errados na minha vida, eu agora escolho fazer diferente. Eu escolho ter coisas, fazer escolhas mais conscientes na minha vida. E eu, apesar disso tudo, me amo e me aceito profunda e completamente. Eu agora escolho fazer diferente. Eu sei que eu tive muitos momentos ruins na minha vida, com os meus relacionamentos. Eu sei que ainda tenho muito medo, mas agora eu tenho as ferramentas que eu preciso para limpar isso. E eu acredito que eu posso conseguir tirar tudo isso de dentro de mim. Eu escolho fazer diferente nas minhas relações. Eu escolho preencher em mim aquilo que falta, sem precisar buscar no outro isso. Eu escolho olhar para o outro como um espelho e aí sim olhar para mim e limpar aquilo que eu preciso limpar. Eu escolho ser mais consciente nos meus relacionamentos, em todos os níveis, porque assim eu posso fazer escolhas mais conscientes, ter uma vida mais plena. Eu posso até não ser feliz como eu gostaria, mas ao menos eu sei que eu estou caminhando para isso. Eu sei que eu posso me relacionar com pessoas de forma mais madura, sem dependência, sem carência. Eu escolho não me deixar definir pelo meu passado. Eu escolho olhar para o meu passado, para tudo que já me aconteceu de negativo na minha vida, como coisas que me ajudam a ser melhor hoje, a que me fizeram chegar até aqui e poder dar um novo significado para tudo isso. Então eu escolho fazer novas escolhas, escolhas melhores em todos os níveis da minha vida. Eu escolho me amar, eu escolho me respeitar, eu escolho olhar o outro como parte de mim. Eu escolho assumir a responsabilidade pela minha vida, pelas minhas escolhas, pelos meus relacionamentos. Eu escolho soltar tudo isso que me liga de forma negativa às pessoas. Eu escolho não manter e não cultivar sentimentos de rancor, de raiva por tudo que já me aconteceu. Eu escolho ser mais consciente a partir de agora. Eu escolho, a partir de agora, o melhor para mim, hoje e sempre. Respira.
E aí, agora nós podemos entrar com Ho'oponopono. Então, nós podemos fazer o Ho'oponopono fazendo FT ou sem fazer nada, apenas falando o Ho'oponopono. Então, eu vou fazer um Ho'oponopono para o medo de amar. E aí, no caso, vai ser... acho que para o medo de amar. Para o medo fica muito geral. Então, eu vou fazer o Ho'oponopono para o medo de amar, ok? Eu vou fazer bater nos pontinhos da FT, porque eu gosto, eu acho que é uma limpeza mais profunda, mas façam como vocês acharem melhor. Quando eu vou fazer Ho'oponopono com FT, eu não preciso começar pelo ponto karatê. Eu posso já ir direto para o topo da cabeça, ok? Medo de amar. Medo de amar. Eu vim aqui hoje olhar para você. Medo de amar. Você que sempre esteve comigo. Que esteve comigo talvez durante toda a minha vida. Você está comigo, medo de amar, por diversas razões, por diversos motivos. Mas no fundo, tudo se resume a você. Medo de amar, medo de relacionar, tudo isso que está ligado ao medo de amar e de ser amado. Aos riscos que isso me causa. Mas hoje, medo de amar, eu vim aqui para reconhecer a minha responsabilidade sobre tudo isso que me acontece. Então, medo de amar, eu sinto muito. Eu sinto muito porque eu te usei como desculpa muitas vezes para não conhecer e não ir além do que eu poderia ir. Eu te usei como desculpa, medo de amar, para muitas vezes não olhar para mim mesma, para não assumir a responsabilidade sobre as minhas relações, sobre a forma como eu me relaciono com o outro e com a vida e comigo mesma. Então, medo de amar, eu te peço perdão. Eu te peço perdão porque eu te julguei também. Eu achei que você era o único causador de todos os meus problemas, que era você que formava a barreira entre eu e o outro. Mas agora eu sei que eu sou responsável por isso e que só eu posso te libertar, medo de amar. Então eu peço a divindade em mim para limpar todas essas memórias que eu compartilho com você, medo de amar. Todas essas memórias do passado, tudo isso que já me aconteceu na minha história pregressa, que fez com que você chegasse até hoje aqui junto comigo. E agora eu quero te libertar. Mas para isso, eu olho e reconheço você, medo de amar, como algo que me protegeu, que foi importante para mim durante muitos anos da minha vida. E por isso eu sou grata a você, medo de amar. Sou grata porque talvez você também evitou que eu entrasse em relacionamentos ou que eu permanecesse em relacionamentos que também não eram para mim. Eu sou muito grata por você ter existido na minha vida. Eu te amo, medo de amar. Eu te amo porque você faz parte de mim. E se você faz parte de mim, você merece o meu amor, como eu mereço o meu amor. Mas agora, medo de amar, eu quero te libertar. Eu te aprisionei todo esse tempo ao meu lado. Como eu disse, eu te julguei e te culpei. E agora eu te liberto. E para isso, eu solto tudo isso que me impede de te libertar. Eu não te julgo mais, eu não te culpo mais. Eu só te reverencio como um sentimento que eu mesma cultivei, mas que agora eu vou deixar ir. Então, medo de amar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e eu sou grata. E a partir de hoje, eu liberto você, medo de amar, para que você seja quem você é e eu possa ser quem eu sou. Gratidão, medo de amar. Ho'oponopono. Assim é,
assim está feito. Pronto. Esse é um Ho'oponopono. Pode ser estranho, né? Você falar pro medo de amar. Mas tudo que a gente gera na nossa vida é como, a gente pode ver como se fosse, desculpa gente, como se fosse entidades que elas quase tomam forma física. E quando a gente se apropria de algo dessa forma, olhando para aquilo que eu acho que é negativo em mim, né? É como se eu trouxesse um aspecto meu que eu não gosto e olhasse no fundo do olho desse aspecto e falasse, tá bom, você tá aí, eu estive com você toda a minha vida, mas agora você pode ir, eu não preciso mais de você. Então, assim nós podemos fazer com todos os aspectos em nossa vida, todos os sentimentos que nós temos, todas as características que nos incomodam, né, que incomodam em mim, que incomodam no outro. Isso é a limpeza real, né? Tudo gera um campo de energia. Então, se eu olho para essa energia do medo de amar e falo, olha, tá bom, eu reconheço quem é você, faz o Ho'oponopono para ela, agora ela tá pronta para se dissipar e para ir, ok? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E façam, pratiquem, porque a EFT e Ho'oponopono, principalmente a EFT, ela é isso, requer prática e requer que nós sejamos honestos com aquilo que a gente sente, com quem a gente é, botando para fora mesmo, para poder fazer essa limpeza. E aí depois você vem com as questões mais positivas, para não ficar com essa energia também, né, de negatividade pairando sobre você. Ok? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.